Que tal uma fonte alternativa de renda que transforme você num empreendedor? Uma alternativa acessível é se tornar um franqueado da Santa Carga, a melhor microfranquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Instale seu totem em locais movimentados como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e venda espaço de anúncio em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga fornece todo o suporte e produz os vídeos, permitindo que você ganhe uma renda sólida. Muitos empreendedores já têm múltiplos totens e você pode alcançar ganhos superiores a R$ 8.000 por mês por totem. Tudo isso sem precisar gerenciar estoque, contratar funcionários ou pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para obter mais informações e mencione que é ouvinte do Café Brasil do Leadercast e assim você ganha um bônus de R$ 1.000. Abra seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, a Santa Carga. E o Leadercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @Casa Portini. Se escreve Casa Porcini com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje recebemos o professor Denis Xavier, autor e tradutor de livros, artigos e capítulos científicos. Denis é professor associado de Filosofia Antiga, Política e Ética da Universidade Federal de Uberlândia e da pós-graduação em Escola Austríaca do Instituto Mises Brasil. Doutor em História da Filosofia, tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra e pela PUC de São Paulo. É coordenador e autor da série de best-sellers Breves Lições. Uma conversa fascinante sobre esporte, sociedade, pensamento crítico e muito mais. Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre, eu começo o programa contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Estou eu navegando pelas redes, né? Antigamente, cara, muito tempo atrás, lá no Pasquim da Vida, né? O Carlos Imperial escrevia algumas Você não lembra colunas. disso, te contaram, né? Isso é da minha época, cara. Mas acho que não era nem no Pasquim, era algum jornal do Rio de Janeiro. O Carlos Imperial escrevia uma coluna que ele sempre começava assim. Estava eu abatendo uma lebre. Muito bem, estava eu abatendo uma lebre quando, navegando, apareceu no meu Instagram, entrou um post ali, a figura que está comigo aqui, falando de um livro que ele tinha lançado. Eu bati o título do livro, cara, coletivismo, peraí. Aí entrei na DM, nunca me viu, mandei mensagem, aqui eu sou o Luciano, tá afim de gravar um podcast? Vamos lá, cara, a hora que puder. E a gente foi batendo a agenda, no fim deu certo, então. Foi assim, chegou aqui através de uma DM do Instagram, que é o grande lance, né, cara? Que maravilha que é a internet. É impressionante, eu fico imaginando, né, velho? Se eu conseguiria algum dia na minha vida chegar no Machado de Assis desse jeito. Nunca, né, cara? Você nunca conseguiria chegar no... E ninguém naquela época, né? Hoje em dia... A gente costuma ressaltar o lado negativo da coisa, mas, velho, bem utilizado é maravilhoso, né? Fantástico, né? É maravilhoso. Você chega... pensar, o meu trabalho sem... 2 cliques, você tá falando com pessoas do mundo inteiro e trocando ideia. É muito legal. E o feedback, né, cara? Que é uma coisa que eu sempre falo. Eu não sei se daria para imaginar Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector hoje
com a barreira de gente dando porrada, xingando. Ô, seu Machado, morto não fala. A gente teve que começar a ser feito de um material diferente, né? Porque ficou tudo muito vívido, ficou tudo muito próximo e as pessoas perderam os filtros também, né? A rede social tem isso, ela dá uma liberdade para a pessoa expor coisas até o seu lado mais grotesco. E não sei se essa geração anterior, creio que não, porque fazia parte do próprio tempo delas, estaria preparada. Eu acho que a gente não está muito preparado. De vez em quando dá um bloco lá para suportar a vida, né? Nós vamos tocar. Estamos atropelando aqui. Deixa eu começar do jeito que eu começo. Começo aqui com 3 perguntas, são as únicas que você tem que responder direitinho. O resto você pode chutar à vontade. As 3 não, tá? Tá. É o seu nome, sua idade e o que é que você faz. Eu sou Denis Garcia Xavier. Mundialmente conhecido como Denão o Obscuro. Não sei de onde isso veio, na verdade foi de uma brincadeira com os meus alunos. O Obscuro eu não sei, mas Denão eu entendi. O cara tem 1 metro e... eu sou meio grande, cara. Eu tenho 1,98 m, assim. Agora eu tô em fase de diminuição, né? A gente vai chegando a uma certa idade, acho que a ideia é morrer ali com 1,62, 1,65. Eu tenho 45 anos, velho. Tenho 45 anos. E a terceira pergunta foi? O que você faz? Eu sou... Então, essa é uma boa pergunta. Eu sou professor de filosofia. Fundamentalmente, eu sou um professor de filosofia que começou a manifestar algumas posições publicamente e isso fez de mim também um escritor, um palestrante. Eu tô muito nas redes, eu tô muito em diversas empresas falando... acabou que esse lado professor ele ganhou uma dimensão múltipla que eu não esperava a princípio. Pô, dá a mão pra mim aqui, faz favor. Deixa eu cumprimentar um digital influencer. Digital influencer, uma espécie de blogueire. Uma espécie de blogueire da filosofia. Cara, mas assim, foi um negócio que surgiu muito espontaneamente, na verdade. Certa vez eu fui dar uma disciplina na filosofia, no curso de filosofia na Universidade Federal de Uberlândia, e eu falei, olha, vamos tentar fazer com que o que a gente está produzindo aqui chegue mais às pessoas. Então eu vi que era uma turma muito boa, era uma turma já composta por gente de segunda graduação, tinha juiz federal, tinha gente formada em letras. Falei, cara, vamos escrever um livro aqui nessa disciplina. E a gente escreveu um livro. A gente publicou um livro sobre Hayek, sobre um economista, filósofo da liberdade, foi prêmio Nobel de Economia. E esse livro repercutiu. O pessoal gostou da experiência. Eu falei, cara, é isso. Acho que a gente, dentro da universidade, a gente tem que conversar com as pessoas lá fora. A gente está muito fechado, muito ensimesmado. E a partir dali a coisa decolou de uma maneira que eu não esperava. Especialmente com uma autora que eu vim conhecer, de modo geral, tardiamente, a Ayn Rand. Sim. E aí a galera pirou nessa mulher, e uma autora contemporânea, que diz algumas coisas bastante interessantes, acho que a gente vai acabar falando um pouco dela, e aí as pessoas se interessaram muito e a coisa tomou essa dimensão que tomou. A Revolta de Atlas, o seu grande best-seller. A Revolta de Atlas, né, considerado pela Biblioteca do Senado dos Estados Unidos o segundo livro mais influente da história do país, perdendo para a Bíblia. Caramba, eu não sabia disso. A Biblioteca do Senado fez uma pesquisa com seus leitores e... por influência, né? Assim, o livro mais impactante, a Bíblia, e depois a Revolta de Atlas. Você descobriu onde é que está o John Galt? Olha, se ele estiver em algum lugar ouvindo a gente, me leva, John Galt, me leva, John Galt. Para quem não sabe, John Galt é um dos personagens da Revolta de Atlas, e ele promove uma espécie de consciência nos indivíduos que são os construtores da realidade, os construtores do mundo, os construtores da civilização, que são os empresários, são os cientistas, são os professores, todos aqueles, os atletas de alto nível, todos aqueles que puxam a corda da civilização. E ele vai dizer, ele vai chamando um por um, vai dizer, por que vocês suportam o que vocês suportam? O avanço da parasitagem, da coisa pública tirando de vocês o que vocês constroem. Tem alguns diálogos ali que você lê e fala, não é possível, o cara tá falando do Brasil. Tá, bicho. Cara, não, tem umas coisas maravilhosas. Tem um discurso sobre o dinheiro do Francisco d'Ancônia
que dá vontade de tatuar no corpo inteiro, assim. É um negócio maravilhoso. Ele falando da importância do dinheiro. Sim. As pessoas que dizem odiar o dinheiro não entendem que aquilo lá é um instrumento de livres trocas entre os indivíduos. E isso é fundamental numa sociedade de gente que atua voluntariamente, que não se submete, e que o ódio ao dinheiro é a representação da mediocridade, do coletivismo. Eu fiz 4 ou 5 episódios desse podcast aqui, o Café com Leite, para criança, focado em dinheiro. Que era exatamente essa pegada aí, cara. O que é dinheiro? Por que ganhar dinheiro é uma bobagem? Fazer dinheiro é um negócio? Né? Por que ele é importante? Inclusive no livro ela fala isso, né? Fala, o americano ele fala fazer dinheiro. Make money. Construir riqueza, né? Ou seja, ninguém está falando em tirar nada de ninguém, ganhar alguma coisa de alguém. Você não ganha dinheiro no sentido de que você tira de alguém e passa para você. A riqueza é algo que é construída. Bom, se tivesse um único volume de riqueza sendo distribuído entre as pessoas, mudando de mãos, estaria todo mundo pobre, né? Porque a essa altura, com a quantidade de pessoas que temos no mundo... E esse pensamento imbecil acha que para eu ser rico você tem que ser pobre. Exatamente. Eu só sou rico porque eu tirei de você. E como cola, né? Cola porque, de modo geral, são pessoas ignorantes que não fazem pergunta pela página 2, assim. Eu procuro entender um pouco mais a fundo o que está acontecendo. Deixa eu dar uma explorada em você, não vamos chegar nesse assunto mais legal. Você nasceu onde? Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Araguari. Ao lado de Uberlândia. Tá. Eu moro em Uberlândia há muito tempo. É uma cidade pequena, 150 mil habitantes. Mas eu saí de lá, cara, eu tinha 4 anos de idade. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, pai e mãe, por parte de pai e mãe, e tenho uma irmã por parte de pai. Meu pai teve um segundo casamento e teve essa filha. O que seu pai e sua mãe faziam? O meu pai foi um funcionário graduado do Banco do Brasil durante muitos anos, chegou a ser diretor do Banco do Brasil. Minha mãe sempre foi dona de casa. Sempre foi dona de casa, cuidando dos filhos, tocando a vida da família. E eles se separaram muito cedo. Se separaram bastante cedo. Eu tinha 3, 4 anos quando eles se separaram uma primeira vez, depois eles tentaram reatar e depois a coisa desandou de vez e eles se separaram. Mas você ficou no interior o tempo todo? A tua vida inteira foi... Velho, não. Na verdade o que aconteceu foi que eu, ali pelos meus 12, 13 anos, eu era nadador. Eu fui nadador. Meu pai foi campeão brasileiro de natação. Eu fui jogado na piscina muito cedo. Então, paralelamente à vida da escola, eu sempre fui atleta. Como é o nome do seu pai? Edir Gomes Xavier. E ele eu com 1 ano de idade, ele me tacou na piscina e falou, se vira aí, vai aprender a nadar. E eu ali pelos meus, eu tinha 4 ou 5 anos, a gente se mudou para Uberlândia, que já era um centro urbano muito maior do que Araguari. As pessoas brincam que é a capital do Triângulo Mineiro. Hoje Uberlândia é a 2ª maior cidade de Minas Gerais, perto só para BH. E está com 800 mil habitantes. E eu comecei a treinar mais forte ali. Dali, eu com uns 12, 13 anos, fui pro Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. Fui nadar na equipe do Minas, aí já entrei na seleção brasileira. E dali eu fui pro mundo, cara. Dali eu nunca mais parei, assim. Eu dificilmente fiquei 1, 2 anos no mesmo lugar. Dificilmente. Ou mudando de clube, ou mudando de escola. Então foi sempre... A pergunta padrão aqui era o seguinte, qual é teu apelido quando você era pequenininho? Certo. Eu tive alguns. Eu, quando cheguei em Uberlândia, os meninos começaram a me chamar de Aragua, por causa, naturalmente, de Araguari. Aragua, ficou Aragua durante muito tempo. Nesse período também eu fazia capoeira, tem sempre um apelido de capoeira, que era Cal, porque branco até não poder mais, né? Então era Cal. E ficaram esses 2. Depois, quando eu fui pro Minas Tênis, eu fui nadar num clube que tinha Rogério Romero, que tinha Teófilo Laborne, que eram os caras da seleção brasileira, que a gente nadava com Gustavo Borges e tal. Então eu era o Baby, eu tinha 13 anos e tinha aquela figura do Baby Sauro, da família Dinossauro. Cara, esse apelido grudou em mim por muitos anos. É o Baby. Vai Baby, tá treinando e tal. A pergunta era o que o Baby queria ser quando crescesse. Bom, cara, você ia dizer, eu quero ser campeão olímpico de natação. Era um caminho que à época era considerado inevitável, sabia? Era inevitável. Se você pegasse os meus tempos,
o meu biotipo, o meu nado, o modo como eu treinava, cara, era inevitável. O que aconteceu no meio do caminho? Eu acho que eu tomei decisões ruins muito jovem, precisando tomar algumas decisões importantes, tomei decisões ruins, tive uma lesão que serviu como uma espécie de desculpa, porque não era justificativa, mas serviu como desculpa para me afastar das piscinas. Então, cedo ainda, com grande potencial, eu larguei. Eu comecei a ter uns resultados negativos, ali pelos 18, 19 anos. Falei, cara, já tá na hora de largar isso. E não tava. Na verdade, a vida é feita disso, né? Você tem esses momentos, vida de atleta, então, mas uma cabeça muito ruim. Eu tive uma cabeça muito inadequada para conduzir. Eu acho que, sem transferir nenhuma responsabilidade, faltou aquele cara, aquele tutor, aquele mentor, que chega e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, velho, senta num canto assim e dá aquele esporro que pega na alma, aí você fala, tá, entendi. Foi você no trilho, né? Não teve, meus pais separados. É um Gus D'Amato. Exatamente. Pro Mike Tyson, cara. Exatamente. O cara morre e a vida do sujeito desmonta, né? Porque, assim, de novo, né, sem querer sentimentalizar a coisa, porque eu nem sou assim, mas um pai que não estava em casa, uma mãe desestruturada emocionalmente, uma família meio dissolvida, muita expectativa sobre aquilo que eu estava fazendo, de repente você não consegue lidar com aquilo muito bem. Então faltou esse cara. Eu tive técnicos maravilhosos, mas que não tinham eles próprios essa condição de fazer o papel do mentor. Esse cara que vai te pegar pelo braço e falar assim, olha, eu não quero saber se você concorda com isso ou não, isso aqui é o que você vai fazer. Você vai treinar assim, você vai fazer assado, sua carreira vai ser assim. Eu fiz uma transferência, por exemplo, eu não teria ido para o Minas, cara. Eu acho que foi um erro. O Minas é um clube com maior estrutura no Brasil até hoje, em termos de natação, um negócio brilhante. Só que eu no UTC, no Uberlândia Tênis Clube, eu estava muito bem assessorado, eu tinha uma estrutura que olhava mais para mim. Então, eu acho que foi um erro. Te amoleceu um pouco, você não tava muito fácil. Vamos dizer, eu tava na galera, eu tava num momento em que você quer aproveitar um pouco mais a vida, você tá morando numa república, né? Então, não era a hora. Então, se chega um técnico e fala assim, não, eu sei que você acha legal a ideia de ir pro Minas, mas só que você não vai, cara, você vai ficar aqui, porque olha os resultados que a gente tá tendo. Então, foram umas 2 ou 3 decisões muito ruins que enterraram essa carreira. Puta, quanta história assim existe, né, cara? Quanta história de muito, gente com cara. Potencial fantástico. Aí você vê no futebol, cara, os caras com talento maravilhoso e não roda, né, cara? O Brasil, cara, o Brasil é uma máquina de desperdiçar grandes talentos no esporte. Uma vez eu vi uma entrevista feita com a Hortência Sim. Macari, e a pessoa perguntou pra ela, na televisão, não me lembro se era Marília Gabriela, alguém assim, perguntou pra ela, uma criança, uma menina com 15 anos de idade que queira ter sucesso no basquete, né? O que você recomenda ela fazer? Sai do Brasil. Cara, que é foda, velho, assim, sai do Brasil agora, cara. Vai embora do Brasil. Você sabe a experiência internacional que eu tive? Porque eu cheguei a ser campeão brasileiro, sul-americano e mundial de categoria. Eu fui o melhor nadador do mundo nas minhas categorias enquanto eu nadei. Conversando com os caras do estrangeiro, existia uma escola de psicologia que era diversa. Porque o que acontece? Hoje, a materialidade do treino, ela está disponível para todo mundo. O treino que o cara faz no interior da Dinamarca é o treino que o cara na melhor universidade norte-americana está fazendo, que é o cara que é o treino que o cara no Brasil está fazendo. Então, em termos mecânicos de concepção do treino, não muda tanto. Agora é cabeça, né, cara? Meu irmão, isso daí, cara, você pode ver que a psique do brasileiro, a gente é pouco trabalhado nisso, velho. A gente é pouco trabalhado na ideia da pressão, da reação à derrota. Você viu aquele documentário das 2 meninas nadadoras lá que tá na Netflix? Vi, maravilhoso. Cara, aquilo, você entendeu? A tenacidade, a força, não aceita não, vai pra cima. E o que passa, né? O perrengue que passa pra chegar lá, cara, né? Você tá louco. Aquilo que dá têmpera, né? Olha, tem uma outra coisa do Mike Tyson também interessante, que até usei ele como exemplo outro dia numa aula que eu montei,
que diz o seguinte, que, cara, o que te leva pro topo é o teu talento, e o que te mantém lá é o caráter, né, bicho? Cara. E caráter você não constrói com materialidade de treino, Não, cara. não, simplesmente não. E outra, aí você tem algumas particularidades. Hoje nós sabemos que um cérebro maduro, ele surge por volta dos seus 25 anos de idade. Certo, a gente está falando de biologia. Então, antes disso, o que você tem, na verdade, chama-se déficit cognitivo, cara. Você não está ali completamente preparado para tomar. Então, as decisões, elas são tomadas, se é uma decisão tomada pelo indivíduo, que tem menos do que isso, muito impulsivamente. Sim. E sem todos os dados, sem a maturidade. Então, falta essa escola de psicologia para suportar a pressão, para tomar boas decisões no momento em que você não está biologicamente preparado para isso, cara. Então, isso muda tudo. Veja, eu tenho uma admiração extraordinária pelo César Cielo, Sim. que deixou uma carreira fantástica na natação. Quando ele sentiu, vamos dizer, uma certa dimensão psicológica negativa, acabou a carreira dele. Você pega uns caras, tipo o Michael Phelps. Michael Phelps teve quedas de natureza psicológica, coisas horríveis. O cara renasce, o cara ele tem a têmpera, ele tem a força de reconquistar um espaço. E isso é mais difícil do que conquistar. Você vai na Fórmula 1, cara, o que tem de história de piloto que tem um acidente e desmonta o cara. Desmonta, cara, desmonta. Você fica... Eu me lembro que eu tive uma competição uma vez, um brasileiro, na piscina do Fluminense, no Rio de Janeiro. A minha cabeça, eu nem sabia exatamente onde ela estava naquele momento. Eu sei que a gente faz aquele aquecimento antes das provas. No aquecimento, meu técnico ao lado da piscina, na borda da piscina, marcando o tempo, tiros curtos de 25 metros. Eu estava batendo recorde atrás de recorde no aquecimento. Eu falei, cara, eu tô voando. Na prova, eu sumi. O que explica isso, velho? Eu tava voando meia hora antes no aquecimento. Os técnicos, eles pararam ao lado do Gino, que era o meu técnico, né? Eles pararam pra ver o que estava acontecendo, porque ninguém estava acreditando nos tempos que eu estava metendo no aquecimento. Eu falei, cara, esse moleque vai decolar. Eu pulei na piscina no vamos ver, e não fui, cara. E não fui, não deu. O braço não rodava. Então você vê que não é só, tô bem fisicamente. É o contrário, tem uma dimensão psicológica aí que é muito foda. Eu fui goleiro de futebol de salão anos. Mas goleiro assim, de jogar toda semana e jogar pra valer, né? E era uma coisa que eu sempre parava, cara, por que tem dia que eu chego aqui e eu fecho o gol, cara? Não passa nenhuma bola. E aquela que eu não consigo pegar, ela bate em mim e não entra. E por que tem dia que eu chego aqui, cara, e é uma merda? Eu sou o mesmo cara, eu tô preparado igual. Por que tem dia que dá e dia que não dá? Cara, tem um filme, eu não sei, eu não lembro o nome desse filme, que é muito legal, que ele define essa situação. É um time de futebol americano, aí um técnico conversando com aquela galera, que é um time muito grande, né? São dezenas de atletas no mesmo time. E aí ele fala assim, qual é o maior medo que vocês têm na vida? No esporte. Qual é o maior medo que vocês têm? Aí o protagonista responde assim, eu tenho medo da areia movediça, do momento da areia movediça, que é quando você está no jogo e que você está fazendo tudo e não vai. Sim. Que você roda braço, não vai. Você bate perna, não vai. Você está bem, você fisicamente está no seu ápice, mas a areia movediça tá te puxando, cara. E assim, o que você faz nesse momento? Tem que se recolher, esperar uma fase melhor. E é muito louco. Então, assim, na medida em que a gente vai conhecendo os elementos da psique, isso você consegue ir blindando aos poucos o atleta desse tipo de coisa. No Brasil, eu acho que ainda falta muito nesse sentido. Eu me lembro de um jogo de vôlei feminino, cara, que tava ganho. Era Rússia-Brasil. E as russas começaram a fazer uns pontinhos, começaram a crescer, e houve um apagão no time brasileiro. E aí depois eu acho que foi até Carlos Alberto, o nome do técnico, eu não me lembro se era, eu acho que era ele. E ele falou assim, cara, é apagão psicológico. No momento em que você diz assim, 7-1. Eu vou perder. O 7-1. 7-1. Como você explica aquilo, cara? Desliga, puxa uma tomada. E de 11 caras. Não é que um foi mal. 11, cara, ao mesmo tempo, dá um nó. Não tem racionalidade naquilo, entendeu? E aquela história maluca que você falou assim, se jogarem 10 vezes,
Cara, talvez o Brasil ganhasse ou empatasse. Não acontece nunca mais, velho. Cara, é impressionante. É esquisito. E outra coisa que você está falando também, que eu estava imaginando o Usain Bolt numa Olimpíada, né? Quer dizer, o trabalho que esse cara tem que fazer para que o melhor dele aconteça exatamente naquele momento. Ali. Não foi na corrida anterior, nem é na prova. É naquele momento que o cara vai. Eu gosto muito de UFC, adoro o UFC, né? Sim. E estava fazendo também um trabalho outro dia e vendo essa coisa essa mecânica toda do UFC. Quer dizer, o trabalho que o cara faz de preparação, tem 2 antagonistas que estão se preparando, fazendo um camp durante 3 meses. Né? Sim. Para que num determinado dia eles subam, e aí você vai ter 2 atletas de altíssima categoria dando o melhor de si ao mesmo tempo, e um sabendo que se bobear o outro o derruba. Quer dizer, eu não estou nadando na piscina contra um cara que ele vai se superar. Eu estou pegando um cara que vai superar a mim. Entendeu? Que vai dar na minha cara. Vai dar na minha cara. Eu vou tomar um murro. O trabalho psicológico em cima disso é um negócio brutal. Não, e a coisa atingiu um tal grau de lapidação. É um negócio brilhante. Eu tinha um técnico que era famoso no Brasil inteiro, o Gino Degani, por ser um bom... Ele era um bom lapidador no momento imediatamente anterior às provas. Então a gente chamava essa fase de polimento. Então você vem treinando, bom, a principal competição é daqui a 6 meses, então você tem as marcas de treinamento, os níveis, né, de esforço durante essa corrida, e aí variava, tipo, 10 dias antes, 15 dias antes, 7 dias antes, ele tinha que ter uma sensibilidade para perceber quando começar o polimento, que eu vou começar a descansar esse cara, mas ele não pode perder a forma física dele. Então ele tem que chegar descansado no ápice da capacidade dele. Olha como é difícil você fazer esse ajuste fino. Na minha época, isso significava treinar o cara para uma competição a cada 6 meses. Hoje os caras conseguem fazer isso mensalmente. É brutal, velho, é brutal, é um negócio que avança assim. Então você pega um Michael Phelps, é um cara que nadava 7, 8 provas numa Olimpíada, coisa que na minha época ninguém nem pensava nisso, não tinha. E nadando eliminatória, quartas de final, não tinha isso no meu tempo. Tinha uma eliminatória de manhã e uma final à tarde. O cara nada 3, 4 vezes a mesma prova, 7 vezes. Sim. Numa competição. Vá pro inferno, cara. É um negócio ridículo. Ridículo. Eu não sei onde vai o limite da capacidade humana. Uma hora vai bater no limite, dali não vai passar, né? Mas Até agora, quem apostou nesses limites tá só tomando na carrapeta. Porque vai os caras vão baixando. Você sabe que eu tinha, o tempo que eu estava na empresa, eu trabalhava com um dos caras lá, ele era da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, porém já era sênior. Então ele era da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, foi envelhecendo, virou sênior, né? E aí eu conversando um dia com ele no almoço, ele falou, cara, a gente foi o futebol de salão tinha um esquema todo. Eu sou do tempo da bola pesada. Era uma bola, você jogava no chão, ela batia e praticamente ficava. Eu lembro, aquela pesada, que machucava. Que era uma delícia jogar aquela bola. E aí os caras mudaram a regra, a bola já ficou mais balãozão, ela já não é tão pesada assim, etc. E ele veio conversar e falou que a semana passada nós fizemos um jogo da Seleção Brasileira de Futebol de Salão contra os Masters. A gente não viu a cor da bola, cara. Não dá pra... A velocidade dos caras jogando é outro esporte. É outro esporte. Tudo. Por isso que olhar pro futebol hoje, o pessoal pergunta pra mim, né? Que time você torce? Eu falo, olha, quando eu gostava de futebol, eu era corintiano. Né? Mas como eu gostava, eu falei, cara, eu tenho um defeito terrível, bicho. Eu vi o Rivelino jogar, bicho. Eu vi o Zico jogar, cara. Eu vi o Pelé jogar, cara. Você me bota pra ver um jogo, eu não consigo admitir. Mudou muito, cara. Mas não tem como comparar. Não dá mais pra comparar, porque é outro esporte, cara. A velocidade, a exploração da condição física, né? A natação mudou muito, o atletismo mudou muito, né? Você tinha uma coisa... Eu me lembro dos grandes atletas de natação, até a conformação física muda bastante, né? Então você tinha atletas de velocidade eram de uma forma, atletas de fundo de outra forma. Hoje, cara, você olha, tá todo mundo meio igual, assim. Você não tem um tenista de 1,60 m de altura. É um negócio meio padronizado mesmo, porque ficou tão no detalhe, ficou tão uma diferença de microsegundos que a gente está procurando mais ou menos o mesmo biotipo sempre, né? Sim. É um negócio interessante. Maluco. E a gente está falando aqui de coisas que tem a ver com essa combinação da mente com
com o corpo, com essa evolução até do estudo do esporte, toda da física do esporte e tudo mais, né? Quando você traz isso pro intelecto, cara, e a gente tem uma tese rolando aí que diz que essa é a primeira geração que está mais burra do que a geração anterior, etc e tal, né? E tem uma conversa toda aí. O que está acontecendo, cara, com o intelecto humano? Bicho? Cara, o diagnóstico... Só deixa eu botar mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha aqui. Você falou um negócio lá atrás a mente fica madura aos 25 anos, né? Sim. E a impressão que eu tenho é que hoje fica aos 40, porque o que tem de adolescente de 30 anos enchendo o saco da gente por aí, você falou, é possível que esse cara... Cara, tem algumas coisas acontecendo. Ali no século XVIII surgiu um movimento chamado romântico, o romantismo europeu do século XVIII, e como tudo que é produzido lá fora chega aqui um tempo depois... Se for na França, chega para arrebentar. Chega para arrebentar, é exatamente isso. Ele chegou aqui no Brasil, fins do século XIX, começo do século XX, então a gente começou a pegar mais pesadamente esse espectro do romantismo aqui nesse período, que ele começou a migrar para dentro do processo educacional. E o que é a visão romântica? A gente pode, assim, de maneira bem didática, a gente pode lembrar de Jean-Jacques Rousseau, que era um filósofo muito interessante, que falou sobre educação, etc., e que ele tinha uma visão exatamente romântica do homem, que é: nós somos bons por natureza. Nós nascemos boas pessoas. Nós temos boa índole por natureza. E nós compramos essa ideia na literatura, na música. Isso foi migrando para dentro das estruturas escolares e bateu agora dentro de ministérios da educação, não só no Brasil, no mundo inteiro. Olha, se você é bom por natureza, o processo educacional nada mais deve fazer do que preservar essa natureza. Ele não deve avançar sobre você, ele deve te preservar. Então o processo educacional é não tocar o sujeito. De modo que a construção do conhecimento é uma espécie de explosão de espontaneidade de um ser maravilhoso, uma flor nascendo no jardim. O que você faz por ela? Não deixa ninguém machucá-la. Então, o que acontece hoje é, se o indivíduo fala nós lá em vai, nós lá em vem na escola, o professor não deve corrigir, porque isso faz parte de um modo de pensar espontâneo, e num determinado momento vai cair uma ficha nele de que não se diz nós lá em vai, nós lá em vem. Mas mais do que isso, se ele continuar falando, não é o caso de tentar corrigi-lo, mas de entender que essa é uma forma legítima de comunicação. Portanto, tudo vale, tudo é importante, todas as pessoas são maravilhosas. Não existe nada melhor ou pior, tudo é lindo, basta que você olhe para as coisas com um olhar diferente. Veja a arte contemporânea. Se você pegar um Fusca, encher de lambari morto e colocar de cabeça para baixo, você vai ter uma instalação artística. Sim. E se você disser assim, isso é só um Fusca cheio de peixe morto, alguém vai dizer, você não tem a sensibilidade necessária para perceber o brilhantismo disso, a grandeza disso. Então, percebe? Aí eu olho para isso, e olho para Capela Sistina, e olho para uma arte grega do quarto século a.C., e falo, bom, se tudo isso é arte, então nada é arte. Nada é arte. Ou tudo é arte. Ou se tudo é relativo, então tudo vale. Você pode me dizer na minha frente aqui que você é uma mulher. Sem dúvida. E sem dúvida. Eu tô vendo você, um cara grandão, barbado, tatuado, homem, e você vai dizer, não, eu sou uma mulher, cara. Esses dias minha esposa pediu Uber no celular dela pra mim, e o senhor falou assim, Bárbara? Eu falei, nem tanto. Aí ele brincou, ele falou assim, senhor, me desculpe, mas hoje a gente tem que tomar esses cuidados, porque a gente está lidando com sensibilidades. O motorista de Uber já aprendeu. Você está lidando com sensibilidades que jogaram no chão a realidade. A realidade, ela não existe, ela foi dizimada, os fatos não contam. Então, se eu pego um aluno de escola que é medíocre em matemática, eu não posso deixar entender que ele é medíocre em matemática. A culpa é do sistema que não entendeu que ele tem uma inteligência peculiar relativa à matemática. Ora, velho, desculpa, num mundo assim,
Na Olimpíada ninguém vai ganhar mais não medalha tem, mas, de ouro, cara. Aí, eu tô falando para diversos pais aqui nesse microfone. Vê aí com seu filho se não é assim. Na escolinha, o menino que participa de uma corrida, de uma competição, não importa se ele ficou em 100º lugar, ele volta com a medalhinha. É a medalhinha. E ninguém vai chegar nele e falar assim, cara, você é ruim nisso, hein? Você pode ser bom em outras coisas. Ou você precisa melhorar, você precisa treinar, você precisa competir. Né? Olha como o resultado foi ruim. Não tem isso. Você é maravilhoso no 100º lugar. Então, que tipo de civilização você constrói a partir daí? Eu tinha um amigo, morava na Alphaville comigo. Alphaville é um bairro... Sim. Classe média alta, etc e tal. Aqui, sim, né? sim. E ali, para você viver em Alphaville, você precisa ter carro lá, porque é tudo longe ali, né? E ele, os dois filhos, botava os dois filhos na escola e tudo mais, e, cara, eu não levo meu filho na escola, cara. Como assim? Eles vão de ônibus? Como ônibus? Que você tá louco, cara? Não, eles vão de ônibus. Mas por quê, cara? Por que você não leva eles vão de ônibus? Porque é o seguinte, dentro do ônibus tá a realidade, cara. Eles vão entrar ali, cara, e ali eles vão sofrer, eles vão ser atropelados, vai aparecer um moleque enchendo o saco deles, eles vão ter que se defender e tudo mais. E eu tô preparando esse moleque pra vida, cara. O dia que aparecer a encrenca, eles vão saber como reagir. Você tava falando dessa ponte do esporte pro intelecto, eu me lembro, cara, eu tava no Minas Tênis Clube, eu ganhava tudo, velho, eu ganhava tudo fácil. Eu ganhava tudo. Eu tenho um bom biotipo, tenho talento para as coisas da piscina, tinha uma sensibilidade extraordinária para a água. Eu ganhava tudo. Eu me lembro exatamente o dia que eu fiquei em segundo lugar numa prova que importava para mim. Eu sentei no pódio, no segundo lugar, e chorei copiosamente. Parecia uma florzinha do campo sendo colhida pela primeira vez. Aquilo mexeu comigo de falar assim, eita, a vida não é só festa. Isso aí. A vida não é só vitória. Eu não sou o super-homem Eu vou ter que comer uma colher de sal porque um outro cara que eu desprezava, cuja presença eu nem fazia conta, me deu um samba. Então deixa eu acordar. E a vida é isso, cara. A vida é você treinar. O processo educacional, se ele não for doloroso no sentido de romper limites, te colocar diante de desafios, te colocar diante de competições, você passa a pensar que o mundo te deve tudo e que você não deve nada ao mundo. Então, é só o venha a mim. Sim. Ah, eu não falo errado, é o meu jeito de falar. Eu quero uma língua só pra mim. Eu quero um pronome meu. Velho, olha que ponto nós chegamos. Nos Estados Unidos, para não falar que é só Brasil, hoje você chega numa pessoa e pergunta assim, olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Fulano de tal. Qual é o seu pronome? Sim. Eu já vi nas fichinhas você vai preencher ficha aqui, já tá lá, pronome. Pronome pelo qual você quer ser chamado. Você tá de sacanagem comigo. Antigamente eles botavam uma caixinha que você botava senhor ou senhora, né? Mr. ou Miss, você punha lá. Hoje, essa semana eu vi lá, cara, qual é o teu pronome? Como assim meu pronome? Sabe o que significa isso? Que a partir de agora, Luciano, eu não vou aceitar mais que você me chame de Denis Garcia Xavier. Você vai me chamar de Denis Maravilhoso e Grandão. Porque se você não me chamar assim, isso ofende a minha sensibilidade, você me machuca e você é um ogro. Velho, que mundo é esse? Sim. Então, nós começamos a dissolver os processos civilizatórios que nos trouxeram até aqui. Princípios de respeito ao outro, de trabalhe antes para se orgulhar depois. Autoestima não surge no jardim, é algo que tem que ser construído. Hoje você pega uma pessoa arrebentada da vida, falando fisicamente, e você olha para ela e tem que pensar que ela é maravilhosa. E mais, ela tem que pensar que ela é maravilhosa, toda fodida. Fala, não, cara. Esses dias eu dei uma palestra para uns empresários, eles morreram de dar risada, mas é isso. Você se olha no espelho, tá tudo fora do lugar. Aí fala assim, meu Deus, eu preciso desenvolver minha autoestima. E aí, para essa galera de hoje, desenvolver autoestima não é você ir pra academia e cuidar da pele, não sei o quê. É você se olhar no espelho e ficar dizendo assim, eu sou lindo, eu sou lindo, até acreditar nessa bobagem. Então, a realidade ela sumiu. Então, e aí você tem o mundo que você tem hoje, você, né? Você glamoriza... Todo mundo ofendido, todo mundo machucado. Você glamoriza a pobreza, você glamoriza a violência, você glamoriza o crime. Você glamoriza a mediocridade. Sim. Num mundo como esse, é fundamental ser medíocre. Então, você tem que penalizar o cara que prospera, o cara que enriquece, o cara que luta, o cara que briga, porque ele passa a ser algo que, vamos dizer, distorce uma visão de realidade, que é todo mundo meio igual,
na mediocridade. Todo mundo aqui embaixo. Eu sou de um tempo em que, a gente falando de natação, eu brinquei outro dia, meu quarto parecia o quarto de um jovem menino gay, cheio de homem de sunga nas fotos. Por quê? Porque eu olhava aqueles caras, falava assim, esse aqui é o campeão olímpico que eu quero ser. Aquele ali é o campeão mundial que eu quero ser. Tinha o Mark Spitz, que nos anos 70 foi 7 vezes campeão mundial, 7 recordes mundiais, 7 medalhas olímpicas de ouro. Eu falava, esse cara que eu quero... Então eu tinha uma foto desse cara. Com aquele bigodão que hoje tiraria um décimo de segundo, né? E ele perderia a prova. Você sabe que aquele cara competiu a Olimpíada de Munique, quando ele fez esse... Depois só o Michael Phelps conseguiu superar, e ninguém achava que um dia alguém fosse superar. Você sabe que ele estava com catapora. Ele nadou com catapora? Meu irmão, fizeram exame de sangue nele. Tipo, 1 dia, 2 dias antes da competição. O cara ia arrebentar na Olimpíada. Se você chega num atleta desse, de novo, a questão da psique, e fala pra ele, negão, você tá com catapora, velho. Você tá com catapora. Sabe o que o técnico fez? E foi dali que surgiu esse negócio dos nadadores? Vem cá que nós vamos tirar o pelo do seu corpo para melhorar a hidrodinâmica. Ele raspou o corpo do Mark Spitz. Pegou a gilete e raspou o corpo dele. No outro dia, amanheceu empolado. Alergia. Sim. Era catapora, mano. Era catapora. Não, isso é empolado, é por causa da gilete. Olha a sacada do nego. Não sabia dessa história. Voou. Ficou lá uma semana batendo recorde atrás de recorde. Não, eu não sabia dessa história. E aí depois começaram a estudar e realmente existe uma diferença hidrodinâmica, né? Faz uma amarração dessa explicação que você deu agora aí do Rousseau, etc e tal, com o teu livro. Você acabou de lançar um livro, como é o nome do livro? Isso, O Essencial sobre o Coletivismo. Sim. Eu tenho diversos livros aí publicados e todos eles abordando assuntos relativos à liberdade, história da filosofia também. E o mais recente, na verdade, enquanto a gente grava aqui, ele está em pré-venda na Amazon. Ele vai sair, ele está no mercado a partir da primeira semana do mês que vem, primeira semana de outubro. Tá. Aí ele já vai, versão física e não física. Esse livro, cara, eu escrevi junto com uma estudiosa amiga, Priscila Cisneros. Como é que é o nome dele? O Essencial sobre o Coletivismo. Okay. Já está nas listas dos mais vendidos em pré-venda. Estou muito feliz com isso. O pessoal tá bem entusiasmado com o negócio. E o que acontece? Para você mudar esse quadro que a gente está narrando aqui, você tem que fazer um bom diagnóstico. Ou seja, não adianta você tentar tratar uma doença se você não entende a causa da doença, se você está trabalhando só nos efeitos dela, né, mas não na causa. E o diagnóstico que diversos autores fazem, e eu modestamente faço, é que o nosso grande problema atende pelo nome de coletivismo, que é essa ideia de que o indivíduo ele deve ser dissolvido na ideia de grupo. Ele deve ser dissolvido na ideia de sociedade. Então, o Luciano não importa quando o que está em jogo é a cidade. O Denis não importa quando o que está em jogo é o grupo, é o coletivo. Então, o indivíduo, nessa mentalidade, ele passa a ser visto como uma espécie de instrumento, de uma engrenagem que é substituível, que você pode jogar fora, que deve ser controlada para um suposto melhor resultado do grupo, da estrutura, da máquina. Essa é a mentalidade que gerou os piores resultados da vida em sociedade, que ancorou os principais regimes totalitários, ancorou nazismo, fascismo, comunismo, social, todos os ismos que fazem a menos do sujeito, que jogam o indivíduo para baixo e o colocam como simplesmente parte de uma estrutura maior do que ele. Então a ideia é o combate ao coletivismo que está presente tanto na direita quanto na esquerda. O coletivismo não é uma característica historicamente mais presente na assim chamada esquerda, eu não gosto muito dessas categorias, mas para ser didático, mas também dá na direita. Do cara que acha que pode usar o Estado para impor aos outros uma determinada forma de ver as coisas
E você deve simplesmente se submeter a essa visão messiânica que esse cara tem a respeito da sociedade. De direita ou de esquerda? Não interessa de que lado. Sim. Quando as civilizações que mais avançaram entenderam que, pelo contrário, você precisa defender o arbítrio do sujeito, a autonomia do sujeito e a autodeterminação do sujeito. Ou seja, eu vejo o Luciano como um fim nele mesmo. Você é senhor das suas decisões, das suas escolhas, você escolhe o que você quer para a sua vida. Desde que as suas escolhas não avancem sobre as minhas possibilidades, ou seja, desde que você não me utilize sem a minha concessão para realizar a sua visão de mundo, faz o que você quiser. Construa, faça. Agora, o que acontece no modelo coletivista é o seguinte: eu tenho uma boa ideia para salvar a coletividade. E aí eu tenho um cargo político. Eu uso esse cargo político para dizer o seguinte: eu não quero saber se vocês concordam ou não com isso. Eu vou tirar de todo mundo 20% do que vocês produzem para realizar a minha visão de mundo, porque é o bem da sociedade. Aí eu falo, cara, o que é a sociedade? Quem fala pela sociedade? Eu sei quem fala pelo Luciano. Eu sei quem fala pelo Denis. Eu sei quem fala pela Bárbara. Eu sei quem fala pela Maria, pela Joana. Mas eu não sei quem fala pela sociedade. A sociedade é uma coisa completamente abstrata, que não tem vontade, que não tem desejo, que não tem rumo. O que tem rumo é o sujeito. E quando você começa a falar pela sociedade, meu amigo, desse aí eu fujo. Desse eu fujo. E é interessante porque você volta na história e tromba no liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Sim. Liberté, igualité, fraternité. Mais uma loucura lá dos franceses, né? Eu tenho uma palestra minha que eu começo exatamente assim. Eu boto assim definindo o que a sociedade é. A sociedade é um monte de eus, né? É isso. No mundo de eus, você junta um monte de eus, você tem um nós. Sim. Né? Quando eu entro lá com a ideia de igualdade, significa que eu acabei com a liberdade. Então, se é para ser tudo igual, eu não posso mais ser o que eu sou, porque eu sou obrigado a ser como você. Então, não dá para ter igualdade e liberdade ao mesmo tempo. É um ou é o outro, né? Exatamente. E esse erro é o que está detonando tudo. Você está falando aí, eu estava lembrando, cara, nesse conceito de coletivismo não cabe o Romário. Não cabe o Neymar, cara. Não cabe. Não cabe. Esquece. No esporte, não cabe mérito, não cabe realização, não cabe construção. Então veja o que acontece. Falando em metáfora esportiva, eu tenho 1,98 m de altura e fui um cara atlético. Hoje eu já estou com 45, não sou assim tão mais. Mas fui um cara atlético. Você podia me colocar numa quadra de basquete, manhã, tarde e noite, treinando de maneira desesperada, eu nunca me aproximaria dos resultados do Michael Jordan. Sim. Certo? Então, o que acontece numa sociedade coletivista? A presença do Michael Jordan, ela é ofensiva. Ela machuca a sensibilidade de quem não tem aqueles resultados. Então, o que você tem que fazer com esse cara? Você tem que puni-lo por ser bom. Você não pode falar assim: meu Deus, o Michael Jordan, ele lotava sozinho quadras e quadras e quadras, estádios, para as pessoas irem assistir. Não, você não pode fazer. Você tem que punir o cara por ser bom. É uma metáfora esportiva. Então, em vez de ele inspirar quem olha para ele, mesmo em áreas diversas, você tem que dizer: como é que eu vou achar um modo de punir esse cara por ser bom como é? Sim. É o que acontece na vida na coletividade. Hoje, eu falo muito para empresários. Tem empresários que dizem assim: eu seguro o crescimento da minha empresa. Eu seguro o crescimento da minha empresa. Porque eu sei que se ela crescer tanto, eu vou ser punido pelo Estado por ser tão bom no que eu estou fazendo. Eu vou passar a pagar mais impostos. Eu vou ter mais problemas burocráticos. Eu vou ter mais problemas com fiscais, com controle, etc, etc. Então eu prefiro segurar. Olha, cara, é o que a Ayn Rand chama de a sociedade da inveja. Sim. A inveja é que calibra os nossos relacionamentos. Pô, velho, se você é um produtor de conteúdo bom, se você faz isso aqui que você faz com excelência, e faz, quem usufrui disso? Todo mundo que consome o seu conteúdo. Sim. Mas você não tem que preocupar com todo mundo, você tem que preocupar com você realizando com excelência o que você está realizando.
e colhendo os frutos disso, que são derivados naturalmente. Agora, criar um sistema artificial para segurar o seu sucesso, olha que loucura isso, que civilização... E essa discussão que está tendo hoje, né? Você pode abordar isso aí falando de cotas, falando de... Cara, tudo. De tudo. Esses dias a American Airlines anunciou que vai escolher pilotos por representatividade. Eu vi, tem um stand-up aqui que fala assim, escuta aí, horas de voo, tá valendo também? Velho, mas é um negócio completamente bizarro. Eu vou contratar pessoas na minha empresa por causa de cor da pele, por causa de sexo, gênero. Agora, nós vamos botar não tem que botar a indicação pro STF agora, tem que ser uma mulher negra. Não, e aí até assim, não fosse o canalha que só a minha opinião, o Lula falou uma coisa que eu acabei concordando. Falou assim, não, isso não é critério para eu escolher, não. Não, mas ele se a mulher... só falou isso aí por conveniência. Claro, dele, mas é porque no final ele vai escolher um amigo, alguma coisa e tal. Outro critério bosta, né? Exatamente. Mas é isso, quer dizer, eu começar a olhar para as competências. Então, eu sou a favor da igualdade na possibilidade. Então, por exemplo, todo mundo ter a possibilidade de pular numa piscina e se transformar num atleta de natação. Sim. Beleza. Que as piscinas estejam nos bairros. Tem acesso à piscina. Tá lá. Agora, igualdade de resultado? Não. Probabilidade é diferente de possibilidade. É isso, irmão. Né? Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. É possível, eu tenho até um texto que eu escrevi, eu fiz um programa falando... Fui assistir uma palestra do Abílio Diniz. E tava o Abílio lá, cara, eu já contei essa história aqui umas 500 vezes, porque era excelente, né? E tava o Abílio falando, porque quando eu era moleque, eu era filho do padeiro, o hobby da molecada na escola era bater no filho do padeiro, não sei o que, eu era gordinho, feio, e hoje eu estou aqui. Né? E se eu estou aqui, você também pode estar. Quando ele falou isso aí, eu tomei uma porrada e falei, bom, cara, a possibilidade de eu estar onde ele está, existe. Agora, a probabilidade é zero. Exatamente. Outro dia eu estava num podcast dos Perini lá, os sócios, aí eu soltei uma frase e virou um corte que, cara, isso foi para isso me deu uma dor de cabeça na universidade. Eu falei, olha, a universidade não é para todo mundo. A universidade não é para todo mundo, especialmente uma universidade pública. O que significa dizer, não, porque você está desmerecendo algumas pessoas. Não, cara, você não desmerece alguém quando você diz assim, você não nasceu para correr uma maratona. Sim. Você pode correr a maratona, mas você vai ter resultados medíocres. E aí quando eu falo de investimento público, eu estou falando de um dinheiro tirado à força de um cara que está varrendo a rua, eu tenho que tomar muito cuidado com esse dinheiro. Então não é chegar e falar assim, eu vou fazer justiça social na universidade. É o pior lugar do mundo para fazer justiça social. Assim como você não faz justiça social na maratona. Sim. Os melhores vão na frente e puxam. Você está trombando você está abordando um conceito que é o conceito da meritocracia, que foi altamente demonizado. Nossa, né? Senhora, pode nem falar mais nisso. Eu escrevi um ensaio sobre meritocracia, né? Que eu falo ali, o seguinte, cara, os caras confundem meritocracia com justiça. São coisas diferentes, cara. Exatamente. Então, você quando era moleque, você experimentou a meritocracia na tua alma. Porque houve um dia em que você era o dono da bola. E vocês iam montar 2 times. E aí você tirava para o ímpar e escolhia os jogadores. Né? Aquilo ali. E o gordinho sempre ficou pro final e ninguém queria o gordinho, né? Exatamente. O que é aquilo, cara? Meritocracia. Por que eu escolhi primeiro o Zé e não o gordinho? E sabe o que era mais legal? Esse gordinho geralmente era uma gente boa da turma. O que mais fazia dar risada. Era o que todo mundo queria na festinha. Mas na hora do jogo, não. E o fato de você não escolhê-lo não tem nada a ver com o ser humano. Exatamente. O caráter dele. Cara, pera um pouquinho. Se o jogo é de basquete, eu quero o Denis que tem 1,90 m, pô.
Eu não quero o Luciano que tem 1,60, 1,70. Velho, é difícil entender isso. Não é, né, cara? Não é, mas aí os caras misturam tudo. Então você tá dizendo pra mim que o Denis não serve porque ele é um ser humano ruim, menos do que eu. Não, cara. Sem dúvida. Não tem nada a ver com ele enquanto ser humano. Daqui a pouco, já está acontecendo, é tanta cota. Sim. É tanta coisa que você tem que reparar historicamente, que uma pessoa que seja um branco, hétero, classe média, esse cara tá ferrado na vida. Vai apanhar na rua. Vai apanhar na rua por ser o que é. Sim. Então, outro dia, eu fui parar no shopping, aí tinha lá vaga pra isso, vaga pra aquilo outro. Eu falei, cara, daqui a pouco então é melhor eu virar pé mesmo, porque se você for pensar por grupos, aí vem o coletivismo. Uhum. Os coletivos que precisam de tratamento diferenciado, quem não precisa? Deixa eu te contar uma. Eu trabalhava em Brasília, nos bastidores da vida política, quando estourou o negócio da vacinação na pandemia. Sim. Quais serão os grupos que vão receber primeiro a vacina? Aí começa. Os lobbies políticos. Primeiro, os grupos que trabalham com saúde. Claro, óbvio. Médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, etc, etc. E depois? Meu irmão, depois era todo mundo. Uhum. Aí começou o lobby dos professores, que tomaram vacina, mas não queriam voltar a dar aula. Não, a gente tomou vacina, mas ainda é muito perigoso. Então por que você queria tomar vacina? Porque você vai ficar em casa preso aí. Uhum. Não, porque nós somos especiais. Mas aí tem os policiais, mas aí tem os bombeiros, mas aí tem o pipoqueiro. Aí tem o dono da barraca de cachorro. Aí a gente fez as contas. Quando a lei terminou, a que ordenava as prioridades, ela pegava 80% da população brasileira. Uhum. Você entendeu? E os 20% viraram uma minoria que precisa ser atendida, logo eu quero uma lei para essa minoria. Cara, é surreal, velho, é surreal. Cara, tá muito louco isso aqui. Então, né? Por isso que eu escrevi esse livro. Assim, as pessoas têm que entender o essencial sobre o coletivismo para escapar disso, velho. Uhum. E para não serem elas próprias vítimas disso, porque parece muito bom, mas os resultados são péssimos. Uhum. Você tem aí aluno dando na cara de professor por causa disso, velho. Então, bom, se meu pai não me ensinou não, se o mundo me deve, por que você está me dando uma nota ruim? Eu dou na sua cara. Pequenas violências que geram resultados dramáticos. Uhum. O médico, você chega e fala assim, eu preciso de um atestado médico, porque eu estou me sentindo mal. O médico olha para você e fala assim, não, mas você não precisa de atestado médico, cara. Isso aí você tem, uma aspirina resolve o seu problema. Se você não me der atestado médico, eu quebro o seu consultório. Aí ele quebra o consultório do médico. Acontece o tempo inteiro, tá? Conversa com os médicos aí, acontece o tempo inteiro. Os postos de saúde, etc. O que o médico faz na segunda vez? Você quer atestado? Toma aí. Toma aí. Ah, é 10 que você quer na sua prova? Toma aí, cara. Toma aí. Você desiste da ideia de ter critério. Uhum. Os critérios vão embora. Porque você não quer sofrer violência. E aí você bagunçou a sociedade. Acabou. Totalmente, cara. Não tem mais por onde. Acabou. O grotesco é bonito. Uhum. O feio é belo. O ruim é bom. O perdedor é vitorioso. Acabou. Uhum. Esses dias eu vi um cara, ficou famoso na internet, uma manifestação artística, ele encheu uns 10 baldes de areia. Fez um furinho no último de baixo. Deixou os baldes cair, e aí o cara nem sabia a hora de aplaudir direito, assim, é que a instalação artística. Desculpa, você vai lá pra Inhotim, dá vontade de chorar. Lindo lugar, natureza, famoso, Inhotim. Aquilo lá é arte, meu. Lá no fundo de casa eu faço arte todo dia. Não dá, simplesmente não dá. Agora, quando eu entro no Museu Britânico, ali eu vejo arte. Porque aquilo ali não é vulgar. Aquilo ali, mesmo que me cause asco, me causa com excelência. Então é diferente. Você não está sendo um conservador, reacionário, como é que é? Extremista, opressor. Branco, opressor e etc e tal, contra uma certa minoria que se expressa de uma forma diferente da sua e que vê arte nessa loucura. Mas eu não duvido que essas pessoas vejam arte ali. Elas só não podem exigir que eu goste daquilo. Porque você é o tamanho do seu vocabulário, inclusive intelectual. Então, se o seu mundo é de feiura, é de desmedida,
se o seu vocabulário se reduz a 40, 50 palavras, que é tóxico, isso me ofende, isso me machuca, etc, etc. Então, não duvido que você veja a arte ali. Tá ligado? Tá ligado, mano? Agora, o que não funciona é você querer impor ao outro esse modo de ver. Então, por exemplo, levar isso para uma escola pública na qual o pai não tem sequer apelo para dizer, não, eu não quero que meu filho seja ensinado dessa maneira. Então, numa escola particular você tá pagando, você tira o seu filho de lá, pô. Né? Então, começou a falar todes na escola do meu filho, na escola particular. Eu tiro. Porque todes não é uma linguagem que se aprenda na escola. Você é contra as pessoas livremente usarem se quiserem? Claro que não. Mas outra coisa, você pegar, por exemplo, a gente teve agora, né, uma imortal da Academia Brasileira de Letras num discurso falando todes. Quer dizer, a Academia Brasileira de Letras, que deveria preservar pela estrutura linguística... Tá tudo dominado, cara. Tá dominado, mano. Tá dominado. E eu tenho que achar isso normal. Tá tudo dominado. Então, é isso, é reestabelecer certos padrões para que a gente volte a caminhar como civilização. Porque senão é barbárie, é caos. E quando isso é usado como instrumento político, então a coisa é pior ainda, porque aí você tem grupos de poder utilizando toda essa estética do coletivismo, a linguagem do coletivismo. É só isso que tem. Eu vou salvar sua vida, bicho. Irmão, é só isso que tem. Esses dias, eu até escrevi isso na minha newsletter essa semana, a tal da Aniele Franco. Veja como funciona o coletivismo. Sim. Uma menina surgiu do nada porque a irmã dela foi barbaramente assassinada no Rio de Janeiro. Surgiu do nada. Essa menina ganhou um certo protagonismo político. Por quê? Por ser irmã de uma moça assassinada. Então nós vamos usar isso politicamente. Sim. Foi essa a decisão, vamos usar isso politicamente. Essa menina do nada foi alçada a um ministério que tiraram do Toba, que é Ministério da Igualdade Racial. Bom, se ter um Ministério de Igualdade Racial resolvesse alguma coisa, a gente teria uma educação maravilhosa, porque a gente tem Ministério da Educação, cultura maravilhosa, porque tem Ministério da Cultura, etc. Então, mas eu nem vou entrar nesse pormenor. Deram o ministério para essa moça. Aí começam a aparecer algumas coisas fantásticas. Essa menina pegou um avião, um jato da FAB, por coincidência, para ver um jogo de futebol que tinha o time dela numa final. É só uma coincidência, claro. Ninguém vai pensar que foi de propósito. Foi lá assistir a um jogo para combater o racismo no esporte. Para assinar um documento onde o combate ao racismo no esporte. Aí pega um jato da FAB com todo o staff, não sei o quê. Uma assessora de primeiro escalão desse ministério faz um comentário racista no story. Um comentário racista. Foi exonerada porque vazou aquele negócio. Certamente já está em outro cargo, indicado por algum amigo, alguma outra coisa. Aí foram descobrir... Disseram que ela foi demitida. Ela foi demitida. Aí foram descobrir. Metade da verba desse ministério, metade, já foi gasta com diárias e passagens. É uma gente que viaja muito para combater o racismo. Metade da verba. Essa moça, essa Aniele, foi indicada para um cargo num board de administração de uma metalúrgica, foi indicada pelo BNDES, foi indicada pelo governo. Metalurgia, para ganhar até R$1 milhão por ano. Aí sabe qual que é a justificativa? Para colocar uma pessoa que não sabe o que é um ferro fundido para um board de metalurgia, a justificativa foi representatividade. Sim. Precisa ter representatividade. O Nubank não botou a Anitta no seu board? É isso, mano. Que é uma grande empresária, etc e tal. Pode até ser. E até admiro que ela tenha conquistado aquilo tudo. Mas o nó que a gente começa a dar nessa história toda é que, cara, experiência, visão de negócio, tudo isso vai desmontando. Acabou. Cara. Isso vai desmontando, porque você vai sendo contaminado. E o resultado dessa contaminação é você, de repente, assistir uma propaganda do Bradesco dizendo que hoje é o dia de não comer carne. Portanto, não comam carne hoje, porque nós somos blogueiras do Bradesco, etc e tal. E no dia seguinte, todo o agronegócio vai lá, não quero mais conta no Bradesco. Não tem... A gente não tem paz, crítico, cara. Pensamento crítico. A gente não tem... O problema não tem, você não tem paz. Minha esposa, outro dia a gente almoçando assim, ela angustiada, ela falou assim, Denis, eu nunca fui uma pessoa preconceituosa a respeito de nada. Nada.
eu tô muito longe de ser uma pessoa racista, né? Eu não aguento mais essa gente falando na minha cabeça. Sim. Você perde a paz. Mas essa é a intenção. Essa é a intenção. Eles, imagina, eu entrei aqui no seu estúdio, imagina se desde lá do começo você tá me entregando panfletinho. Denis, olha isso aqui, ó. Denis, olha isso aqui, ó. Denis, olha isso aqui, ó. No final eu vou falar assim, cara, vai a merda, velho. Eu só quero comprar um shampoo. Me deixa só entrar, fazer o que eu tenho que fazer e ir embora. Você lembra da cerveja americana lá, né? Sim. Foi sim, Bud, eu não lembro. Budweiser. Acho que foi a Bud. Foi uma Bud Blue, uma coisa assim. Pô, cara, aí começa a lacrar em cima de cerveja, bicho. Tomaram um golpe ferrado em termos de mercado. Mas aquilo que eu falei, cara, escuta, eu só quero comprar um shampoo. Eu não quero que você que fabrica o shampoo me dê lição de moral ou diga como eu devo viver minha vida. Me vende um shampoo e fim, já cara, tá bom. Entendeu? Eu não preciso do resto. Mas esses caras trazem para si uma... E eles estão ocupando espaço de mando, cara, espaço de poder nas empresas, né? Pra Tá todo ficando lado. complicado, cara. Pra Tá ficando todo complicado, lado. porque é uma visão de uma minoria, uma linguagem de uma minoria tentando ser imposta para uma grande maioria. Sem dúvida. E o resultado disso não vai ser bom, cara. Eu falei para um grupo de empresários recentemente, eu falei, olha, vocês também são culpados quando vocês cedem. Então, quando vocês cedem a pauta ESG, quando vocês cedem ao politicamente correto, quando vocês vão contratar por causa de sexo, ou por causa de cor da pele, ou por causa de sexualidade, ou por causa de qualquer outra característica que não seja essencial. Então, por exemplo, a Ayn Rand, essa autora que inspira muito do que eu falo, né, contra o coletivismo, ela vai dizer, o racismo é a pior forma de coletivismo. Por que é o racismo? O racismo é você olhar para uma pessoa, abandonar tudo que aquela pessoa é, Sim. o percurso dela, a construção dela, o empenho dela, os talentos, os defeitos, etc, etc, e olhar só uma cor. E ali, deduzir dessa cor tudo que essa pessoa é. E a partir daí tomar decisões a respeito do que você está vendo. Mas o que é a cor da pele de uma pessoa? É nada. É uma questão, ela vai chamar de, é um pequeno acidente biológico que faz com que ou você seja negro, ou você seja preto, ou branco, ou azul, ou amarelo, né? Pequenos acidentes que não dizem nada. É o mesmo que dizer, eu vou tratar os paulistas dessa maneira, eu vou tratar os uberlandenses de outra maneira, os belo-horizontinos de outra... Não existe isso, cara. Não tem como você unificar pessoas a partir de elementos que são totalmente exteriores. Tem gente canalha, tem gente burra, tem gente inteligente, competente, entre pretos, brancos, amarelos, indígenas, belo-horizontinos, uberlandenses, paulistanos, o caceta 4. Mas aí você tem contextos históricos, né, que são aplicados aí e que você acaba criando alguns estereótipos, né? Então, por conta de um contexto histórico. Então, essa discussão toda que nós estamos tendo aí da reparação social, né? Sim. Você nasceu branco, você é culpado. Exatamente. É culpado pelo que foi feito lá atrás, né? Pelos brancos que escravizaram os negros. Não me interessa se antes teve história de escravidão de negro, escravidão dentro de da branco. família, se apareceu não aqui importa. desse jeito, tem que ser punido. Não interessa, né? Mas em determinado... Uma fotografia da história é batida ali e é trazida para cá. E nós temos que considerar o impacto cara, político, social, de tudo que aconteceu. Não dá para negar, cara. Pô, houve um escravo. Claro que houve, cara. Claro. Quando terminou a racismo. Há racismo. Claro, quando terminou a escravatura, que era, termina e a partir de amanhã virem-se. Né? Sem dúvida. Havia uma programação para ser implementado um processo todo de integração desse pessoal à sociedade. Isso tudo foi jogado para o alto. Sim. Então tem realmente algum problema que criou uma divisão na sociedade brasileira. Dá para você entender por que a maioria dos que estão na pobreza, na miséria são negros, né? Sim. Tem uma história aqui atrás. Sim. E nós temos que corrigir isso aí. Temos. Agora, eu não posso avaliar o caráter de ninguém Não, agora pela cor que essa pessoa tem. Como nós vamos corrigir? Você sabe que o Thomas Sowell, que é um negro norte-americano, que nasceu no sul dos Estados Unidos, debaixo de um cacete de racismo insuportável. Até porque ele está com 90 e... Tá com 95, 94, alguma né? coisa aí. Sim. E ele fala o seguinte, ele fala um negócio maravilhoso, ele diz assim, para além de todo o discurso ideológico, eu sempre fui muito interessado pelos fatos. Sim. Os fatos. Ele demorou
a se tornar um liberal, sabia? Ele demorou. Esse cara, ele teve aula na escola de Chicago, escola liberalzaça. Ele teve aula com Milton Friedman. Ele teve aula direto com Milton Friedman, que é um puta de um liberal da escola de Chicago. Ele não deixou de ser marxista. Uhum. Sabe quando ele deixou de ser marxista? Quando ele foi trabalhar no Estado. Quando ele entrou no Estado para trabalhar, ele falou assim, isso aqui nunca pode dar certo. Não. Nem as aulas de Friedman mudaram a cabeça dele. Porque aí ele dá entrevista e ele fala isso. Fala, cara, vamos olhar para os fatos. Vamos lá. Então, você tem grupos que foram historicamente prejudicados. A escravidão não surgiu no século XIX com os negros. Certo? A escravidão existe desde que existem humanos. Desde que existem grupos humanos, certos grupos escravizam outros grupos. Vamos começar a pagar essa dívida? A partir de quando? Qual é o marco temporal? Qual é o marco temporal? Por quanto tempo nós vamos pagar essa dívida? 15 anos? 10? 20? O tempo da exploração? Isso não funciona. Não tem como. Você não tem critérios objetivos. O que nós podemos fazer? Aí o Thomas Sowell vai dizer, como é que os grupos que foram explorados em determinados momentos históricos, como é que eles se resolveram? Como é que eles se emanciparam? Primeiro, abandonando lideranças ideológicas. Uhum. Abandona esse discursinho vitimista. Meu Deus, nós precisamos de tratamento diferente. Abandona. Trabalho e educação. Ele vai dizer, esse é o traço comum. Então, os grupos que foram historicamente explorados, e foram mesmo, eles não deveriam estar brigando por cota na universidade. Eles deviam estar explicando, ou buscando, lá na escola básica, sim, o porquê que é oferecido a eles resto. E não só a eles, aos brancos pobres também. Sim. Resto do processo formativo. Porque só mudando lá, você cria oportunidades reais. É de baixo para cima, né? É claro. É de baixo para cima. Mas aí, os grupos ideológicos, coletivistas, eles não querem resolver o problema. Eles vivem do problema. Sim. É isso que a galera tem que entender. Você viu a CPI do MST que mostrou tudo aqui agora, né? Cara, os caras do MST vivem lá naquela penúria, mas as lideranças estão com uma... Você imagina, você pega esses caras, você pega um Jean Willis, você pega esses caras que... você pega essa galera do movimento negro, esses progressistas e tal. Você pega um cara e fala assim, o que esse cara é? Nada. O que ele construiu? Nada. De repente, ele se coloca... Aniele Franco. De repente se coloca como símbolo da defesa de uma certa pauta. Que interesse essas pessoas têm em resolver as pautas que deram protagonismo a elas antes de tudo? Não, nenhum. Então, é um movimento negro que não quer resolver o problema do negro. É um movimento LGBT, não sei o que lá, que não quer resolver o problema. Porque eles vivem do problema. É uma retroalimentação do problema. Uma vez eu estava na universidade e fui receber uma liderança negra do governo Dilma. O cara me tratou numa cordialidade, num respeito. Um homem preto, cheio de dreads no cabelo, assim, de terno, assim, numa cordialidade, num respeito, e o que é o óbvio. Ele, Denis, aparece à noite, o movimento vai se reunir e não sei o que, e a gente vai falar sobre... Eu fiquei 2 minutos na palestra do cara à noite, junto ao movimento, porque assim, era de uma bile, era de um ódio, era de uma vingança. Uhum. O cara se desconfigurou completamente, porque a ideia é essa, você tem que gerar o nós contra eles, você tem que trabalhar nesse registro. Uhum. Não é um processo de colaboração, de falar assim, vamos colaborar para todo mundo sair do buraco. Não tem isso. A gente tem que arrebentar os brancos e não sei o que. Eu falei, velho, vocês estão vendo que vocês estão fazendo exatamente agora o que foi feito no passado com vocês e por esse caminho não vai sair nada. Tem um gibi do Asterix, chama-se A Cisânia. É Suécia. Chama-se A Cisânia. E é uma historinha que sabe a história do Asterix, os romanos tentando pegar e não conseguem. Não tem como ganhar dos gauleses. E aí o romano vai e chama traz um cara, me lembra, tem um nome até engraçado, né?
e bota um romano, fala, você vai lá. E esse cara é um cara venenoso, cara. E ele entra na aldeia com o objetivo de desmontar a aldeia, espalhando a cisânia. Então ele vai, elogia o Asterix em público na frente do chefe da aldeia, dá um presente para um, não dá pro outro. E ele vai implementando, cara, ele desmonta a aldeia, porque vira um contra o outro, porque o papel desse cara é espalhar a cisânia, né? Que é o que eu tenho visto, cara. O Lula fez isso a vida inteirinha, cara. É um profissional. Ele fez a vida inteirinha. Esse nós contra ele nasceu ali, nasceu na boca dele. E eu vou colocar eu contra você, porque a gente não vai se unir. Claro. Esses caras são profissionais nisso, eles desenvolvem técnicas de comunicação e tudo que são fundamentais. Então, por exemplo, se você chega e fala, nossa, mas que absurdo, uma pessoa que usa a máquina pública para enriquecer, falando, mas se ela está... eu vi agora, ontem, teve aquele deputado... Não, ele é senador, Randolph. Um cara da esquerda. Ele tem um tweet dele do avião maravilhoso, absurdo, não importa se é ministro, não importa se é isso, se é aquilo, esse uso de aviões oficiais, públicos, não sei o que. Esse tweet no governo Bolsonaro. No Bolsonaro. Desceu o cacete. Aí surgiu esse agora da moça do governo do PT. Mas é diferente. Foi para isso que eu fiz o L. Para ver uma ministra usando o avião do governo para trabalhar e não para carregar substâncias, cara, suspeitas. É bizarro, num grau que faltam palavras, cara. Cara, eu fiz questão de deixar ligada a CPI, as duas, né, a do MST e a do 8 de janeiro, e trabalhando com ela, tocando aqui do lado, né? Uhum. Cara, termina aquilo e eu tô numa bad vibe gigantesca, porque eu falo o seguinte, cara, será possível que isso é o melhor que nós como sociedade conseguimos fazer? Você tem filho? Tenho. Tem filho? Tenho. Você sabe que eu optei por não ter filho. E aí os meus amigos me perguntam muito, eu falo, pô, Denis, não, mas por que você optou? Cara, tem um filme que chama o Patriota, que é um filme bonitinho do Mel Gibson. Sim. Um filme bem legal, assim, tudo simples para passar um tempo. E ele foi um guerreiro, ele foi um cara da guerra e tal. E ele está vivendo um momento de paz com a família, e os ingleses começam a avançar sobre a família dele, sobre a terra dele, e ele faz de tudo para não colocar os filhos na batalha, porque ele sabe o que é. Sim. Então, o meu sentimento é um pouco esse. Fala assim, eu já tô aqui. Então, assim, beleza, vamos pra guerra, vamos pra briga. E tudo. Por exemplo, hoje não é exagerado dizer que eu corro o risco de ser preso por crime de opinião. Porque em diversos espaços que eu frequento, eu critico a atuação do STF, Alexandre de Moraes, e não critico com palavras agradáveis. Assim, às vezes eu sou bastante intenso no modo de falar. Então, não duvide, né, de que eu possa amanhã usar uma coleira eletrônica aqui por conta das coisas que eu... Crime de opinião, nós chegamos a isso. Eu não quero colocar a gente sob minha responsabilidade no estágio que nós chegamos. É uma escolha, é uma decisão racional. Porque, cara, é isso. Você liga a TV, você fala... É pouco mais do que um monte de babuínos que abandonaram completamente o mínimo de dignidade da condição humana. Então eu tenho os meus espaços de respirador, eu tenho lá os meus grupos de estudos de filosofia, comentário de livro. Ali é onde eu respiro, porque não tem sido fácil. Não, tá difícil, cara. Outro dia eu tava fazendo aqui uma live e o pessoal me perguntando, cara, pra onde vai? Pra onde tá indo, né? Aí eu usei um exemplo pra eles que eu falei o seguinte: vocês assistem Walking Dead? Quem assistiu Walking Dead viu que os caras conseguiram em determinado momento montar uma cidade ali. Como é que é o nome daquilo? Era... Cara, eu me esqueci o nome agora. Você me lembra. Eles conseguiram montar uma cidade toda cercada, onde ali dentro a vida acontecia mais ou menos de forma normal. Sim. Na normalidade possível ali, né? E em volta daquela cidade, hordas de Walking zumbis. Dead tentando entrar. Se romper a cerca e o zumbi entrar, acabou a cidade. Babau. Né? Então eu falei, o que está acontecendo com a sociedade? Ela está virando isso. Sim. Nós estamos virando hubs, cercados. Esse teu grupo de filosofia é isso, ele se cerca. Exatamente. E tem um pessoal discutindo ali dentro, e do lado de fora um monte de
Walking Dead querendo entrar, né? Ontem eu tava tendo uma discussão lá com o meu grupo, cara, na academia, na Sociedade da Lanterna, que é o grupo de história da filosofia que a gente tem, nós temos quase 500 pessoas. E a gente tem discussões lá dentro que eu falo, cara, vocês entendem o grau dessa discussão que a gente está tendo aqui, que lá fora, eu ontem tô aqui em São Paulo, num hotel, eu não costumo ver televisão à tarde nem nada. Eu tava quieto à tarde, eu coloquei na TV e comecei a zapear. Dá vergonha. Não dá mais. Dá vergonha. Se fosse um sinal extraterrestre, assim, desses canais indo pro mundo, eu não entraria em contato. Sim. Eu falo, deixa esses caras se fuderem. Então, assim, sem querer exagerar, porque eu sou um cara muito distante desses exageros retóricos nem nada, é porque realmente chegou num grau muito ruim, cara. Muito ruim, o nível é muito baixo. Aí você pega o nível de analfabetismo dentro das universidades brasileiras, está batendo a casa dos 38%. Numa sociedade que se comunica por escrito. Analfabetismo dentro da universidade. Numa sociedade que a cada dia eu me comunico pelo WhatsApp, agora eu me escrevo para você, eu não sei escrever, portanto eu não estou entendendo o que eu estou escrevendo, você não entende o que eu escrevi, e você toma decisões em cima daquilo que você não compreendeu, cara. Como é que você aí pode aparece ter? o Randolph falando bonito. É isso. Todo mundo, esse parece cara tem a luz, e o cara é uma porta. Como é que cara. você pode ter uma sociedade livre e analfabeta? Sim. Não tem, são dois termos que não caminham juntos. Então você precisa de um certo grau de ilustração. É porque ninguém nunca fez essa pesquisa no Brasil, eu tinha muita curiosidade. Nos Estados Unidos, quando Carl Sagan escreveu um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, sobre pseudociência, ele consultou algumas pesquisas que falavam que nos Estados Unidos, mais de 90% da população era cientificamente analfabeta. Sim. Faz esse cálculo no Brasil. Noções básicas de ciência. Vai bater quase 100%. Eu não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Então, o Brasil é o país do se Deus quiser. Cara, é muito ruim se isso Deus daí, quiser, velho. se o santo ajudar. Então os processos educacionais são claudicantes. O MEC quando foi fundado, um dos discursos de abertura do MEC foi um cara falando: nós criamos o MEC para o controle de mentalidades. E conseguiram. Por isso que... Bota aspas aqui, tá? Por isso que ganha a eleição o cara que promete picanha e cerveja. Claro. Isso é universalmente inteligível por todo mundo. Aí o outro aparece falando em que eu vou fazer com que os juros compostos sejam... acabou. Não sabe. Não desandou ali. Então, qualquer técnico que chega aqui e fala o seguinte, cara, vai doer agora, porque a nova moeda na frente. Esquece, cara. Já era. Mas isso é histórico, né? Isso é histórico. Mas é muito triste, assim, porque outros países fizeram escolhas melhores e conseguiram resultados muito rápido. Então, assim, por exemplo, um exemplo claro, a Estônia. A Estônia, até 20, 30 anos atrás, era uma favela, uma roça enfiada no fiofó do mundo. De repente os caras falam assim, peraí, liberdade econômica e educação. Liberdade econômica, tecnologia e educação. Os caras viraram o farol da Europa, tá todo mundo indo pra lá, os níveis educacionais. Ou seja, a grande vantagem é que não precisa fazer mágica, cara. Não é que é assim, nós precisamos descobrir a roda para melhorar isso. Não, é só implantar aquilo que funciona. Temos que tropicalizar. Mas você entende que é um programa? Claro que é. É um programa. Ninguém é ruim do jeito que a gente é em termos educacionais de graça. Olha onde você bate aqui agora. E eu já falei isso para os caras milhões de vezes, cara. Qual é o problema? O problema é o seguinte, e a qualquer momento vai estacionar um porta-aviões chinês na porta ali. Seguido de 2 destroyers muçulmanos, entendeu? E esse pessoal vai descer aqui, essa turminha não vai descer treinada em discutir banheiro trans. Esses caras vão descer treinado o seguinte, cara, escreveu, não leu, o palco meu. Entendeu? E aqui é o seguinte, é resultado, se não der, você tá fora, e eu fora eu vou te jogar no mar. Entendeu? Então eu tô usando fazendo uma metáfora aqui, né? Sim. Mas o que vai acontecer? Algumas áreas do mundo não estão nessa que nós estamos... Não estão nesse caminho de destruição que nós estamos fazendo no Ocidente, cara.
Os caras estão muito focados lá, os caras estão... Cara, assim, eu tive um professor que ele grosseiramente falava em sala de aula, assim, quando alguém fazia uma pergunta muito ridícula, ele falava assim, ainda bem que tem muito trabalho braçal para ser feito nesse país. Ele mandava essa na sala, o que não é uma coisa exatamente boa de se mandar numa sala de aula, mas ele mandava essa. E um pouco grosseiramente é isso. Porque nós vamos ser servo dessa gente, cara. Então você tem aluno lá, os caras estudando física, os caras estudando, lendo em línguas, 3, 4 idiomas, e falando de tecnologia. Como eu disse, eu falo para muitos empresários brasileiros, a maior dor dos caras, você sabe disso, não consegue gente para contratar. Vagas aos montes. Não porque o desemprego... Vagas aos montes. Mas você precisa de gente empregável. Sim. Você não é alfabetizado, velho. Você não consegue ler um texto e compreender o texto. E você quer emprego de quê? Porque esses outros trabalhos, eles vão ser todos substituídos por máquinas e tudo. Fala assim, não, porque as máquinas estão tomando empregos. As máquinas não estão tomando emprego de ninguém. Você que não é empregável. Você que não avançou. Sabe o que eu tenho notado, Dani? Não sei se você viu isso também. A quantidade de gênios chineses, coreanos, tá louco, tocando piano de um jeito que é impossível de você por aí, cara. Os caras estão na música, os caras estão já invadiram Hollywood, cinema. Já entrou agora na Netflix, cara, um filme de cowboy, só com chinês, cara. Esses dias eu vi um professor de uma pós-graduação dos Estados Unidos falando o seguinte: o ensino básico e médio dos Estados Unidos não é muito bom, não, tá? Não é muito bom. Eu já vi muita queixa disso. Eles têm muitos questionamentos em relação a isso. Mas só que os caras têm grana. Então o que eles fazem? Eles saem no mundo inteiro capturando os maiores talentos. Os programas de pós-graduação dos Estados Unidos têm a excelência que tem por causa dos estrangeiros. Então vai lá na Índia, aqueles caras defecando na rua, comendo rato, aquela merda, aquela loucura. Quem são os gênios aí de tecnologia, de matemática, tira os caras daí? Quem são os caras da astronomia, trazem não sei o quê? Quem são os caras... No Brasil, fuga de cérebro. O Brasil batendo recorde de fuga de cérebro. Pega os melhores cientistas, leva embora. E é a potência que é. Então, que apelo que nós temos? A gente fica aqui, cara, em posturas de babuínos precisando sair de um buraco. Então, assim, eu não falo isso para desanimar, não. Eu falo para um diagnóstico, para a gente se movimentar no sentido bom. Alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer. Algo tem que ser feito. Sim. E esse algo não vai ser feito por populistas, cara. Não vai. O nego trocando cargo. Não vai. Não vai ser feito por coletivistas. E a gente acabou de ter uma experiência, cara, que riquíssima nos últimos 5 anos, porque a gente foi pra rua, milhões foram pra rua, a gente teve pandemia e a gente entendeu que gente na rua não muda nada, cara. Exatamente. Não muda nada. Mesmo o que muda é um trabalho de bastidor, extremamente bem feito. Casa, educação doméstica, ensinar bons valores ali, ensinar a importância de uma boa educação, trabalhar bem, lapidar bem, a importância do livro, a importância da ciência. Platão, quando escreveu a República, ele deixou uma lição extraordinária há 2.500 anos e a gente não aprendeu isso ainda. Você só tem isso é uma mentalidade típica dos gregos. Você só tem uma boa cidade se antes de organizada, se antes de tudo você tem um bom indivíduo organizado. Sim. Então o cara tá falando assim, eu quero paz no mundo. Poxa, vamos acabar com as guerras. Na primeira briga de esquina aqui, ele quer sair com um cacetete, dar na cabeça do outro. Ele internamente, enquanto indivíduo, tá todo desarranjado. E quer um mundo organizado. Em nome da democracia, eu vou calar sua boca. Você percebe? Certo? Então é uma loucura, cara. Sim. Se resolve primeiro dentro. Cuida dos seus filhos. Eles estão lendo. Eles estão ouvindo boa música. Não é protegê-los das coisas ruins que estão lá fora, não. É tapar o buraco do casco. Porque o mar lá fora vai continuar proceloso. Sim. Mas quando você cuida do casco, ou seja, oferece o que tem de melhor aqui, na hora que ele estiver sendo atacado lá fora pelas coisas ruins, negativas, ele sabe se proteger, ele já filtra. Então, cara, a minha visão é a seguinte, aqui, e tem um monte de gente ouvindo aqui, esse programa que vai ser cancelado de todas as formas. Amém, possíveis, que assim seja. Né? O que é a minha tese, cara? Quando você fixa que o mundo é preto ou branco e elimina todos os graus de cinza que tem no meio, você perde completamente a capacidade de compreender nuances. Não tem mais nuance. Ou é preto ou é branco. Então, cara,
Tá aí, tá na tua testa, tem uma hashtag na tua testa aí que você é bolsonarista. Encerrou, cara. Encerrou a história. Não tem mais papo, não quero mais saber de você, não vou te ouvir. Que é o que você falou lá atrás. O sujeito é preto e aquilo parece que me define. Define a natureza do que ele é. Espera um pouquinho. Exatamente. Então, quando você não tem capacidade de fugir do branco ou preto, do código binário, o mundo fica paupérrimo, não tem discussão, ou é um ou é outro. Então, se eu não defender o preto, logo eu sou o inimigo dele. Se eu não defender o branco, eu sou o inimigo dele. E aí vira essa bagunça que nós estamos vendo aqui, onde as ideias não são mais consideradas pelo mérito delas. Eu não quero mais saber do Denis pelo mérito que ele tem, cara. Sim. O mérito do que ele é capaz de produzir. Eu quero saber pela ideia, o que ele fala, o que ele defende, o que ele representa, né? E aí vira essa bagunça que nós estamos vivendo aí. Você sabe que eu digo isso e digo sem medo de errar. Por exemplo, liberdade de expressão. Os gregos, do 6º século antes de Cristo até o 4º, 5º século depois de Cristo, eles usufruíram de um grau de liberdade de expressão que nós não temos nem próximo no Brasil hoje. Nem próximo. Quando Paulo chega no Areópago, na Grécia, para falar de uma religião, de um Messias, etc., etc., os gregos, em qualquer outra civilização, um cara chegasse falando um negócio desse, eles enforcavam, tacavam fogo no corpo para não deixar rastro. Os gregos chegaram e falaram assim: o quê? Messias? Filho de Deus e não sei o quê. Vem pra cá, deixa eu ouvir o que você tá falando, velho. Você entende? Então, assim, ouvir as ideias, ter a capacidade de discutir as coisas seriamente, ser amigo dos fatos, ser amigo da realidade, compreender as dinâmicas históricas para melhorar a nossa existência. Cara, eu não considero razoável você ficar fazendo experimentos sociológicos que já foram enterrados, que já mostraram resultados ruins, simplesmente porque você é teimoso, porque você acha que dessa vez vai dar certo. Isso é burrice, isso não é beleza, não tem beleza nisso, não é saudável. E nisso nós estamos criando gerações e gerações de pessoas fadadas a uma vida medíocre, mesquinha, sofrida. Olha o sofrimento psicológico dessa molecada que tá aí, irmão. Sim. Dessa geração Z aí. Sim. É um sofrimento psicológico porque são meninos que não podem rir do que é engraçado. Você imagina o que é você ouvir uma coisa que você considera engraçada, mas por não ser politicamente correto, você não pode rir. Você está o tempo inteiro... Cara, eu vou dar aula na universidade, eu tenho que ficar calculando palavra por palavra. Você perdeu a espontaneidade, porque tudo dói, tudo machuca, tudo ofende. Você acha esse negócio de bolsonarista, hashtag bolsonarista? Se tem uma coisa que eu não sou, é associado a alguma figura política. Eu jamais admitiria alguém falar assim: você é bolsonarista, você é lulista, não sei o quê. Primeira coisa que os meus alunos fazem, me classificar dessa maneira. Sem dúvida. Ih, olha lá um bolsonarista. E aí já não querem saber mais. Mas olha o que você está falando, Denis. A questão toda, por mais que você tenha controle e assuma a responsabilidade pelo que você disse, você vai ser crucificado pelo que o repertório deles criou, cara. O cara ouviu e tá cansado de ver, cara. O cara pega um trechinho do que você falou lá, corta aquilo. Mas eu não falei isso, não, mas foi não o que eu muda, entendi. Cara, se não for pelo processo educacional, simplesmente. Não. Platão já falava isso, fala assim, olha, é um processo paidêutico, é um processo formativo. Se não mexer aí, esqueçam. No livro 1984, do George Orwell, ele fala da nova língua. Sim. A nova língua é a única língua, um dos personagens fala, né? É a única língua que ela diminui a cada ano que passa. Por quê? Porque na medida em que sua capacidade de enxergar o mundo ela vai ficando mais opaca, ela vai ficando menos articulada, o seu vocabulário vai diminuindo. Olha o vocabulário dos nossos meninos. Tá ligado? Tá ligado, mano? Você tem 30, 40 frases Sim. que são repetidas exaustivamente e qualquer palavra diferente escapa do universo deles. Eu fiz um post sobre isso, fui destruído no post, cara, porque eu tô tentando cagar a regra. E qual é o problema? Desde que eu seja entendido, tá tudo valendo. E os caras não conseguem compreender, falam, pera um pouquinho, como a linguagem é rica, cara, eu tenho nuances, eu consigo ver as diferenças. Quando você não tem a linguagem rica, você não tem mais nuance. Acabou. Você está jogado num canto ou no outro. E que, na verdade, tem que entender que a linguagem é derivada de um universo mental. Sim. Ou seja,
Se a sua linguagem é limitada, se o seu vocabulário é limitado, o que na verdade é limitado é o teu pensamento. É o teu pensamento. Que é a tese que o Orwell fala lá, cara. Exato. Vai chegar um momento em que, assim, como eu não consigo definir o que é liberdade, logo eu já nem... Não vou nem lutar por isso. Eu tô contando isso em todo lugar que eu passo, porque eu fiquei muito chocado. Tem um cara que você tem que trazer aqui, ele chama Vladimir Pershini. Ele é professor da Federal do ABC, um russo que viveu o fim da União Soviética. Uau. Viveu pessoalmente. Ele estava lá, tem as fotinhas dele com a bandeira do partido. Eu tô anotando o nome dele aqui. Vladimir Pershini, eu vou te mandar. Esse cara, eu chamei ele para um podcast, a gente bateu um papo. Falei assim, Vladimir, vocês não combatiam, cara, essa visão, essa ditadura, esse totalitarismo? Vocês não tinham movimentos internos, assim? Você é um cara instruído, você tem... Cara, ele é professor de física, assim, um negócio física, acho que nuclear, um negócio brilhante. Aí ele falou assim, não, sabe por quê? Porque a gente não tinha vocabulário para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o vocabulário que tem um cara que mora no Alasca, sobre as coisas do Alasca, não é um vocabulário que eu seja capaz de ter. Porque faz parte de uma realidade dele. Ele não consegue ter o vocabulário de um brasileiro que vive nas praias tropicais, etc, etc. Então você, o seu meio, o seu mundo, o seu processo educacional, te dá um mapa mental. Ele vai dizer assim, não tinha, porque você não vislumbra. É como você morar num lugar escuro e nem saber que tem um sol lá fora. Então, como é que você vai pedir por um sol que você não vê? Que você não sabe da existência? Como é que você vai pedir por um grau de liberdade que não está no seu horizonte? E isso está acontecendo muito rapidamente com a gente. Os moleques estão cedendo a uma falsa realidade, a uma realidade de rede social, de politicamente correto, etc, etc. Isso está dizimando a capacidade deles de compreender o mundo, de tomar decisões, de dizer as coisas. E aí, se eu não consigo dar o valor que a liberdade tem, eu posso trocar com você. Quer comprar um pouquinho? Acabou. Dá uma graninha aí, te vendo um pedaço. Vou dar uma dica aqui, quem estiver ouvindo a gente, assista um documentário que está na Netflix chamado Ordinary Men, é o nome do documentário. É baseado num livro chamado Ordinary Men, inclusive o autor está no documentário, onde eles fizeram um estudo de um grupo era um grupo da polícia que fazia parte, não era nem do exército, mas policiais alemães que foram designados, fizeram um grupo que foram designados para ir na Polônia e fuzilar os judeus. Então o cara foi ver e falou, bom, tudo bem, a gente já viu o que aconteceu, agora eu quero saber quem são esses caras que foram atirar. E o cara faz um estudo, um documentário, e vai estudar um por um desses caras e conversa com eles e fala, vem cá, cara, e aí? Como é que era? Você estava atirando numa criança, no braço da mãe? E o cara chega à conclusão do seguinte, que esses caras eram pessoas normais. Não eram monstros psicopatas. Evidentemente, um ou outro ali virou. Mas eram caras normais que estavam obedecendo ordens, porém, eles tinham o poder de escolha. E o cara deve terminar. Quem não quisesse ir, podia se retirar e não ia acontecer nada. E eles foram mesmo assim. Por quê? Cara, o repertório não podia... Não tinha um repertório a ponto de falar, cara, peraí, isso aí é moralmente inaceitável. Logo eu não vou fazer. Ao contrário, é algo virtuoso. Ou o que é pior, é algo indiferente. Tem um livro da Hannah Arendt, A Banalidade do Mal, que fala do julgamento de Eichmann em Jerusalém, que isso assustou a Hannah Arendt. Falou assim, a gente pensa que eram seres malignos. Ela, pô, esses caras fuzilando, matando, jogando em câmera de gás. Não, é o cara da padaria ali que fala, e aí, seu José, tudo bem? Toma um cafezinho hoje. É esse cara que tava lá fuzilando, é esse cara que tava lá jogando meninos em câmera de gás, cara. Que prende 1.200 caras lá em Brasília. É isso. Enfia dentro de um caminhão, de um ônibus, leva pra prisão. Bota o cara lá que não tem onde cagar, não tem onde comer. Sem entender que a acusação é, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E tem todo uma entourage ali em volta ameaçando os caras e... Claro. Se você entende o que está acontecendo, você não se submete a isso, cara. Ah, vou perder meu emprego. Bom, irmão, então você quer uma outra série que vai te dar uma boa inspiração? Winter on Fire,
que foi a revolta de 2013, Sim, salvo engano, na Ucrânia, sim. quando os ucranianos foram enganados por um presidente Sim. que disse que estava trabalhando pela autonomia da Ucrânia em relação à Rússia e, na verdade, estava lá encalacrado com o Putin. Que e é aí aquele... os caras foram tomar tiro de metralhadora de peito aberto na praça pública, e aí tem uma hora que entrevista um moleque de 20 e poucos anos e fala assim, mas, e aí, cara, você vai pra praça pública tomar tiro de metralhadora, você não tem nada? Ele fala assim, porque eu não consigo viver de forma diferente. Ou eu sou um homem livre, ou eu prefiro morrer na causa. Que foda. Que coisa maravilhosa isso. O cara fala assim, eu não consigo. Pois é, mas quem é que vai lá? Quem é que vai... Não, aqui agora... Aqui agora você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, porque senão você vai ser preso, vai ficar... Foi muito bem feito, cara. Os caras estão tomando 15, 16, 17 anos de cadeia. Se cria um ambiente de medo, quem é o maluco que faz isso? Você já viu algum traficante, algum bandido tomar 17 anos de cadeia no STF? Não. Nada. Os caras soltam André do rap. É. Mas o cara que foi lá fazer graça lá dentro do espaço público falou assim, não, cara, beleza, punição. Certo, punição. Destruindo patrimônio público. Quebrou o relógio, mas tem que se ferrar. Um Zé Bosta trocando mensagem ridícula. Golpe de Estado e com não sei o que contra a ordem, 17 anos de cadeia. É porque não tem nada a ver com o que ele fez lá, cara. Você tá tem louco, a ver com o projeto político. Você tá louco. Olha que ponto a gente chegou. Meu caro, dá pra gente ficar aqui até amanhã de manhã conversando. Dá. Esse programa aqui será convenientemente cancelado. será enterrado. Eu quero dizer assim, falando que é o seguinte, o que os caras fizeram? Eles estão adotando a técnica lá do Tiradentes, né? Não é que eu quero te matar. Não, eu quero te matar, esquartejar você, exibir seus restos mortais por aí e salgar a terra onde é a tua casa para que nada nasça ali, entendeu? Quem olhar vai falar, meu Deus do céu, fizeram isso com ele. Sabe qual que é a grande vantagem? É que homens livres não são canceláveis. Já tentaram outras vezes, eu mando logo e a merda, aí passa. Mas já tem um amigo, um conhecido teu que disse uma coisa clara assim, falei, eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia. Meu caro, quem quiser te encontrar, qual é o caminho? Arroba como é que é o Denis? Cara, Com dois N's? Eu fico muito no Instagram ali, publicando essas maluquices, prof.Denis Xavier. O meu nome é uma declaração de pobreza, são 2 N's e Y. Tá. Então é DENNYS Xavier com X. Só tudo tem junto, esse lá. O ponto junto. Só tem no prof. Prof.Denis Xavier. Ali tem todas as iniciativas, os livros são anunciados, os cursos, tá tudo lá. Lembra de novo o nome do livro? O livro que está lançado... eu já tenho outros que inclusive estão em lista de best-seller sobre a Ayn Rand, que eu recomendo muito. Ayn Rand e os devaneios do coletivismo, que a gente falou, né? Do coletivismo. Ayn Rand e os devaneios do coletivismo. Tem uma série de livros, são 4 livros, chama Coleção Breves Lições. Tá. Eu tenho outros livros sobre filosofia antiga, etc., mas esse que está sendo lançado agora é O Essencial sobre o Coletivismo, ou seja, um livro muito didático. Eu espero prazeroso na leitura, didático mesmo, assim, ao final de cada capítulo com recurso mnemônico, lembre disso, aí você faz um quadrinho. E eu fiz questão de conversar com a editora, a LVM Editora, pra gente fazer um livro barato. Então é um livro que hoje na Amazon ele tá a menos de R$25, que legal, cara. Bem acessível, pra aquele assim, você dá pra aquele seu amigo coletivista canseira pra ver se ele aprende alguma coisa. Vou botar na loja do Café Brasil. Amém. Vamos lá, né? Obrigadíssimo. Tamo juntos, cara. Sucesso. Grande abraço. Valeu, obrigado. É nóis. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.